Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, uma ótima semana a todos, dia 1º de maio, dia do trabalho, algumas manifestações aí espalhadas pelo Brasil, manifestações aí da turma ligada à esquerda, mas coisa pouca, né, que não merece atenção. Eu quero chamar a sua atenção para um assunto de extrema gravidade, de extrema importância e que envolve os cristãos de todo o Brasil e de todo o mundo e também o povo judeu, né? Do que eu tô falando, gente? Tô falando de uma resolução que vai ser votada amanhã, dia 2 de maio, pelos países membros da Unesco e que é uma resolução extremamente política, é uma politização das discussões envolvendo Israel, envolvendo Jerusalém, envolvendo a Cidade Santa, envolvendo o Monte do Templo, a ligação do Monte do Templo com o povo de Israel, com o povo judeu. Bom, vamos lá. Para a gente chegar agora, nessa resolução que vai ser votada nessa terça-feira, que estão vendendo como uma resolução assim, paz e amor, uma resolução que coloca cristãos, judeus e o povo islâmico no mesmo patamar, bonitinha. A história que estão vendendo é essa, mas é tudo conversa fiada, né? O que a gente vê ali é uma brecha gigantesca para um ataque contra o povo judeu, contra a história do povo judeu, a ligação dos judeus com Jerusalém e, consequentemente, com o povo cristão, um ataque, né, ao povo cristão. Então vamos lá, gente, vamos voltar no ano passado. No ano passado foi votada uma resolução política apoiada por 24 países membros da Unesco, países que trabalharam com essa legislação política e antissemita para negar, né, todo o elo da Cidade Santa, do Monte do Templo, com o povo judeu. Ao negar esse elo, né, com o povo judeu, imediatamente ataca-se a história bíblica, porque Cristo passou por ali. Jesus Cristo era judeu. Né? Então o ataque é direto à história bíblica, né, à história do povo cristão e à história do povo judeu. Então eles estão querendo com essa resolução reescrever a Bíblia. Né? Se aquele Monte do Templo nada tem a ver com o povo judeu, nada tem a ver com Jesus Cristo, então a Bíblia tem que ser reescrita, né? Tem alguma coisa errada. Então, nós temos aí 24 países membros, lá no ano passado, inclusive o Brasil, que votaram contra os judeus, contra o que diz a Bíblia, dizendo que tudo ali, né, toda a cultura que devia ser reconhecida e todos os elos que deviam ser reconhecidos, né, eram elos aí com o povo islâmico, com a religião islâmica, com os muçulmanos, tá? Noves fora. Muito bem. Agora vem uma nova resolução desenhada dizendo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, para deixar todo mundo felizinho, né? Jerusalém é uma cidade santa para as 3 religiões, judeus, islâmicos e cristãos, tá? Né? Muito bem. Só que lá pelas tantas, né, no mesmo texto, tá escrito o seguinte, que as resoluções anteriores continuam valendo e são referendadas, né? Valem e pronto. Então, quer dizer, não adianta absolutamente nada, né? O que diz essa resolução anterior é isso que eu falei para você, é que o Monte do Templo, né, não tem ligação com os judeus, mas teria ligação agora só com o povo islâmico, só com os muçulmanos. Gente, isso é um ataque frontal. Isso é um ataque frontal ao povo judeu, negar a ligação dos judeus, do povo judeu, com o lugar considerado mais santo pelos judeus e pelos cristãos, é atacar frontalmente. E o que esse povo, né, tanto os judeus quanto nós cristãos, e o que mais nos deixa boquiaberto é que o Brasil, que lá atrás o Brasil, né, que da turma aí de Dilma estava fazendo, né, e acontecendo contra o povo judeu e contra os cristãos, a favor dos antissemitas, a favor do povo islâmico, a favor, né, dos ataques aí a essa história, que é uma história que todos nós reconhecemos, agora, né, também tem agido da mesma forma. O Brasil já disse nos bastidores que vai deixar isso para lá, que isso é problema da Unesco e que, olha, não quer confusão não, que deixe que se vote contra Israel, que se vote contra os cristãos, que reescrevam a Bíblia, que eles não estão nem aí. Aliás, a Luiz Nunes é esse que propôs a lei de imigração, que transformou o nosso Brasil, se for aprovada ou sancionada, melhor a lei, né, vai arrebentar as fronteiras do nosso Brasil, vai transformar o nosso Brasil num ponto de entrada para tudo que é tipo de grupo terrorista. Então, Hamas vai adorar, Farc, né, as Farc vão adorar, é o que a gente vai acompanhar aqui no Brasil. Espero que o presidente Michel Temer tenha a sensibilidade e a responsabilidade de vetar pontos dessa lei. Mas o fato é que, procurado internamente nos bastidores, o próprio Luiz Nunes disse: isso não é problema meu, não quero saber disso, não quero confusão não, deixa
deixe lá, que fique lá com o povo, lá com os islâmicos. Eu não quero nem saber se o Monte do Templo é sagrado para cristãos, se é sagrado para judeus, pouco interessa. Essa é uma decisão, gente, que vai ser tomada em Paris agora no dia 2, nessa terça-feira. E quando a gente para olhar, na prática, né, essa resolução torna ilegal tudo o que o povo judeu fez ali em Jerusalém, toda a conexão do povo judeu com Jerusalém, né? É um conselho executivo da Unesco que está fazendo essa resolução, praticamente um ritual mesmo, para propor essa resolução anti-Israel. E mais, está reciclando as condenações políticas contra Israel na faixa de Gaza, né? Os delegados da União Europeia tradicionalmente têm votado contra Israel, como o Brasil votou contra Israel, e pelo andar da carruagem, se não houver pressão, votará de novo contra Israel. Os Estados Unidos têm votado a favor de Israel e os Estados Unidos continuarão votando a favor de Israel. Agora o Brasil precisa votar a favor de Israel contra essa resolução, que é uma resolução antissemita. É preciso lutar contra essa resolução, que é uma resolução contra a história do povo judeu, mas também é uma resolução contra a história bíblica, contra a história de Jesus, contra a passagem de Jesus pelo Monte do Templo. Então, se eles negam essa relação, eles estão negando a Bíblia, estão atacando diretamente os cristãos no mundo todo, né? O Brasil não pode votar com os antissemitas, o Brasil não pode simplesmente negar a Bíblia, a história bíblica, né? O Brasil, em sua grande maioria, é cristão. O Brasil respeita o povo de Israel, o Brasil respeita Israel, o Brasil respeita Jerusalém. Essas histórias são histórias que, ainda que haja no final da história crenças um pouco diferentes, né? A base da história do povo cristão, do povo judeu, né, é uma base muito semelhante. Ninguém nega a existência de Jesus Cristo, né, a importância de Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo agora é um ataque a esses dois povos. O que está acontecendo agora é um ataque ao povo judeu e é um ataque à Bíblia, né? E nós precisamos pressionar o Brasil para que o Brasil, que tem comandando as nossas relações exteriores o Aloysio Nunes, que tem como presidente da República o Michel Temer, não vote contra Israel. É isso, pessoal. Curta, espalhe e compartilhe. Esse assunto é de extrema gravidade. É um assunto que fica, muitas vezes, fora do noticiário brasileiro, e que a gente mal fica sabendo, mas nós temos lá representantes do Brasil na Unesco votando contra o nosso país, contra o povo judeu, contra o povo cristão e contra a Bíblia. É isso. Obrigada a todos. Curta, espalhe e compartilhe.